Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a história da igreja. Então, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Hoje nós vamos tratar de alguns acontecimentos que deram origem ao que nós chamamos de Idade Média e logo em seguida uma consequência bastante forte, importante deste período, dessas questões que nós vamos discutir, que é a primazia do papado, ou seja, o estabelecimento dos papas como autoridade máxima da igreja. Ela acontece nesta sequência aqui que nós vamos ver com os amados. Bom, para começar, o Império Romano, que era a nação, o império que dominava toda aquela região, inclusive na época de Jesus, era quem dominava a Palestina e Israel, a parte onde estava Jerusalém e as suas cidades formadoras, Inclusive foi a que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, nesta época, nós vamos observar o seguinte: à medida em que o tempo passava, o Império Romano perdia poder e ele não conseguia mais manter os territórios e o poder sobre todo aquele povo. E, aproveitando-se desta circunstância, os chamados bárbaros, eles começam a invasão dos territórios que antes eles tinham perdido do Império Romano e agora eles estavam tentando retomar isso. O que significa bárbaro? Para eles, naquela época, bárbaro é todo aquele que não falasse o latim, ou seja, todas as outras línguas, todas as outras nações, e os que viviam fora da fronteira do Império Romano. Estes eram, então, bárbaros. Bárbaros eram os francos, que com o desenvolvimento depois deram origem aos franceses, os anglos e os saxões, que depois a gente junta falando em anglo-saxão, que vai dar origem mais para frente no povo inglês, os godos e os vândalos, que vão dar origem aos alemães, os eslavos, que vão dar origem aos russos, aos tchecos, aos poloneses, os tártaros e os mongóis, que vão dar origem aos asiáticos e também aos turcos. No princípio, estes bárbaros, eles eram politeístas, mas à medida em que o cristianismo foi se espalhando, eles acabavam se cristianizando. E aí, nesta época em que eles começam as invasões, eles já eram cristãos, mas eram cristãos arianos. Os bárbaros, então, se aproveitam dessa decadência romana para invadir suas terras. Então, aqui nós temos visigodos, suevos, francos, anglos, saxões, bretões, saxões aqui também, eslavos, os lombardos, ostrogodos, aqui para baixo os asiáticos e os turcos, os burgúndios, enfim, todos estes aqui, eles eram considerados então bárbaros, eles invadiram e retomaram as suas terras. Os bárbaros, quando retomam as suas terras, eles reintroduzem ou o paganismo, aqueles que não eram cristianizados, ou o arianismo, aqueles que eram cristianizados, eles são cristianizados
com aquela hipótese dos arianos que nós vimos no outro vídeo. Com o tempo, eles desaparecem e eles se tornam, então, católicos, os cristãos nominais. Lembrem-se, católico aqui é o católico da Igreja Católica, a Igreja Universal, e não da Igreja Católica Apostólica Romana. Nós já fizemos essa diferenciação anterior. Quando eles chegam até Roma, porque eles vão conquistando, até chegar a Roma, que é a capital. Nesse momento, o Papa desta época era Gregório I, também chamado Gregório Magno, o Grande. E ele teve o seu papado de 590 até 604. Foi ele que tratou com os bárbaros e ele comprou os bárbaros, dando uma soma de dinheiro para que não fosse invadida. Logo em seguida, os lombardos ao norte da Itália, eles adotam a língua e a religião dos romanos. Mais para frente, a Lombardia vai ser anexada. A Idade Média, ela começa com a queda romana. Isso se dá no século V. Então, do século V, 460, 70, por aí, começa a Idade Média. E aqui eles vão instituir um sistema político, econômico, social muito diferente do que existia lá em Roma. Esse sistema é chamado de feudalismo. O que era um feudo? Feudo era uma unidade de produção, era uma porção de terras, onde tinha um castelo, as terras e as aldeias do povo. Então, no castelo vivia o senhor feudal, na aldeia os vassalos e as terras que eles então tinham que produzir. Quem viaja para a Europa, para a Inglaterra, até hoje encontra castelos que foram construídos nesta época, na época do feudalismo. O sistema era hierarquizado, desde o mais alto status, que era o senhor feudal, até os vassalos. Em relação à igreja, nós temos uma coisa interessante aqui. A igreja ela era uma nova casta, uma nova unidade social. Então tinha rei, nobre e a igreja. Às vezes a igreja tinha poder sobre o rei, às vezes o rei sobre a igreja. Então, dependendo da época, nós vamos ver esta variação. Às vezes o Papa determinava quem era o rei, quem era o imperador, e às vezes os reis é que determinavam o que o Papa tinha ou não que fazer. De qualquer forma, o Papa governava tanto o corpo quanto o espírito de todos. Por quê? Porque as pessoas perderam o contato com a palavra. Então, como elas não tinham como observar, ler e para ver se aquilo que eles estavam dizendo era correto, eles aceitavam aquilo que o Papa dizia, o que o bispo dizia, o que os padres diziam, como se fosse a verdade. E aí eles criavam situações, como nós já vimos e vamos ver ainda para frente. Ora, nestas invasões, as grandes cidades acabavam sendo conquistadas e elas acabavam sendo toda dividida. Então, aquele controle que os romanos tinham, ele se perde, porque agora são os bárbaros, e os bárbaros são cheios de tribos. E os feudos puxaram o centro social comunitário para si. Então, as cidades passaram a minguar o número de pessoas, elas praticamente desapareceram. E Roma
era uma das maiores cidades, ela teve a sua população absolutamente diminuída, bastante diminuída. As grandes cidades de hoje, elas não nascem aqui no início da Idade Média, elas nascem no final da Idade Média, quando o feudalismo desaparece, aí as cidades são revigoradas, elas são revividas, né, num período que nós chamamos de Baixa Idade Média, ou seja, no final da Idade Média. As rotas comerciais também desaparecem, porque cada um tem o seu feudo, cada um tem a sua área, a sua comunidade, ali eles plantam, ali eles vendem, o comércio ficou local, o grande comércio, aquelas rotas entre cidades, ela desaparece, porque as grandes cidades desapareceram. As pessoas ficam no campo cuidando das suas coisas e dali tirando o seu sustento, né? E aí nós vamos ver, nesta Idade Média, dois grandes momentos, dois grandes períodos da igreja. Então, a igreja primitiva nós já vimos, ela já passou, agora nós começamos a estudar a igreja medieval. E na igreja medieval, que vai a partir praticamente do século V até o século XV, nós vamos ver dois grandes períodos, duas grandes etapas. Num primeiro momento, quando o papado começa a ser formado e ele começa a se desvencilhar do Império Romano, que tinha desaparecido, e agora eles começavam a assumir os poderes. Então começa a surgir o poder do papado. Isso acontece com um dos grandes papas chamado Gregório I, Gregório Magno ou Gregório Maior, e vai até mais ou menos Gregório VII. Então nós estamos falando de 590 mais ou menos, que é quando o Gregório I assume, até a morte de Gregório VII em 1050, mais ou menos. Dali para frente, só descendência, só queda dos poderes, né, de todos, e um poder absoluto da igreja. A partir de 1050, né, os poderes mundanos eles decaem, e quem manda nas pessoas, quem manda no que fazer, como fazer, não só da pessoa comum, mas também dos reis, são os papas. E aí nós vamos ter, desde Gregório VII até Bonifácio VIII, ou seja, de 1050 até 1294, nós vamos ter poder absoluto do papado. E daí para frente, aí sim, as cidades começam a crescer, o poder do secular, dos reis, começa a aumentar, e o poder do papado é que vai cair. Então, nós temos, se os reis imperadores mandam, o papado obedece. Quando o papado assume o poder, os reis imperadores e as pessoas obedecem o que a igreja manda. E aí, quando o papado decai, volta novamente o poder das autoridades, dos governantes, reis e outros governantes das nações. Por que a igreja agora, ela assentada em Roma, ela começa a requerer para si poder? Então, por que a Igreja Católica Romana, agora é a Igreja Católica que nós conhecemos? Por que a Igreja Católica Romana, ela se sobrepõe a todas as outras igrejas de Jerusalém, de Antioquia, de Constantinopla, de Alexandria, de todas as outras cidades? Duas razões. Primeira, a queda de Roma, que a gente acabou de falar, né?
acabando o poder do Império Romano, do rei que estava em Roma, a Igreja Católica assume este poder. E, ao mesmo tempo, no leste, os muçulmanos começam a conquistar território, eles começam a invadir o território. Então, isso faz com que a Igreja Católica não tenha outra pessoa para dividir poder. Então, ela assume sozinha este poder. As igrejas do norte da África, né, como por exemplo, Cartago, Alexandria, etc., elas estavam todas dominadas, né? Elas tinham sido conquistadas e destruídas pelo islamismo, que eles estavam chegando e estavam conquistando essas terras. Então a igreja de Tertuliano, de Cipriano, do próprio Agostinho, isso tudo estava sendo destruído. Bárbaros invasores, eles eram cristãos arianos e eles se tornam agora, eles mudam agora para o catolicismo. Então eles deixam de ser arianos e passam a ser católicos. O rei Franco, que depois vai dar origem à França, nós vimos aí já nos primeiros momentos do vídeo, os reis francos. Pepino Grande era um rei muito importante e um dos maiores, Carlos Magno, por isso ele é chamado de Carlos Magno. Ele dá origem a uma era muito importante que eles chamam de Carolíngia, exatamente porque ele dá origem a este poder. Então todos os seus descendentes tinham muito poder. Eles começam a conquistar terras e, para ficar de bem com o papado, o que eles fazem? Doam estas terras para o bispo de Roma. Então, Roma passa a ser uma cidade super importante. Como Roma era uma cidade super importante, a sua igreja passa a ser a mais importante dentre as igrejas. Os convertidos, então, eles, na verdade, eles trocavam de razão de adoração. Então, se eles deixavam de ser pagãos, eles iam para a Igreja Católica, que nesta época já estava bastante ligada com o culto às imagens, aos santos, aos anjos, às mágicas, aos mártires católicos e principalmente às relíquias. Depois, mais tarde, nós vamos ver, por ocasião das cruzadas, eles foram à Terra Santa e de lá eles traziam muitas chamadas relíquias. O que são relíquias? Pedaço da cruz de Cristo, um espinho da coroa de Cristo, um osso do santo não sei das quantas, e assim sucessivamente. Então eles iam trazendo isso e eles acabavam, então, esses novos convertidos, eles acabavam de passar do paganismo, da adoração de ídolos, para a adoração de imagens, de anjos, mártires, santos e relíquias. Começa então, discute-se então a questão da iconoclastia. O que é iconoclastia? Alguns religiosos, alguns da Igreja Católica, não aceitavam a adoração de imagens, não aceitavam a adoração de outras coisas. Então as pessoas, o que faziam? Elas adoravam imagens, elas beijavam quadros, imagens, elas viviam de velas acesas para fazer os seus rituais de adoração, acender vela para esse santo, acender vela para aquele morto e assim sucessivamente. Que inclusive em alguns lugares isto ainda acontece. Então eles adoravam a imagem e não a um Deus invisível, a um espírito, né, que era quem deveria ser adorado. Começaram a
a construir agora basílicas, catedrais. Estas basílicas, estas catedrais começaram a ser construída em todo lugar que se tinha uma ideia de algo importante que tinha acontecido ali. Eles botavam uma igreja, botavam uma basílica, botavam uma catedral. Na Europa, hoje, existem catedrais e basílicas por todo lado, né? Principalmente na cidade de Roma. Muito bem, então o que nós temos aqui é, em 440, assume um bispo assume, de nome Leão, e ele vai de 440 até 461. E ele então monta toda uma estrutura, uma forma que ficou conhecida como papado. Então, ele era o Papa. O que é Papa? Papa, na linguagem latina, quer dizer pai. Então, este era o pai. Deus não era mais chamado de pai. Quem era chamado de pai? O bispo de Roma, que passou a ser chamado de pai, que passou a assumir a posição de pai da igreja, o Papa da igreja. Então, eles consideram o bispo Leão, né, o primeiro Papa, porque foi ele que fez esta formulação toda. E ele é considerado, então, Papa, como tendo direito a isso pela primazia de Pedro. O que é essa primazia de Pedro? Porque Pedro tinha sido Papa em Roma, então isso foi passando para os seus discípulos, discípulo para discípulo, para discípulo, para discípulo, então só pode ser Papa um discípulo na linha de Pedro. Tá? E por que Pedro? Porque existe uma passagem que diz, onde Jesus pergunta para os seus discípulos quem as pessoas dizem que ele é e quem eles, discípulos, acham que Jesus é. E Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. E aí, Jesus diz, bem-aventurado és tu, que não foi carne, não foi sangue que te disse isso, mas foi o Espírito de Deus. E sobre esta pedra eu constituirei a minha igreja. Então, eles entendem que Pedro, pedra, é o ponto de crescimento da igreja. Quer dizer, Jesus não é mais a pedra angular da igreja, não é a pedra que foi rejeitada e que foi aceita agora para a construção da igreja. Eles estão dizendo que, então, eu tiro Deus como pai e deixo que o Papa seja pai, Papa, pai, e tiro Jesus como pedra angular e coloco Pedro como pedra angular, como pedra de sustentação da igreja. Então, é mais ou menos esta a construção que foi feita. E eles vão além. Eles dizem que a obediência ao Papa é condição para a salvação. Então, se você não obedece ao Papa, você não é salvo, né? Jogando no lixo todo o ensinamento que foi feito do Novo Testamento e jogando no lixo tudo que Jesus sofreu e pagou o preço para a nossa salvação. Então, a obediência ao Papa é necessária para a salvação. Sem isso, você não é salvo. Valentiniano III, ele obriga agora a todos prestarem obediência ao bispo de Roma. Então, em
todo o Império Romano, veja, o Império Romano não caiu ainda, estou falando aqui de 450, 400 e pouquinho. O Império não caiu ainda, e um dos últimos imperadores diz o seguinte: não, todo mundo tem que prestar obediência ao bispo de Roma. Se esta ordem foi dada, ou se ela foi forjada, se ela foi criada, se isso foi um fake news, nós não sabemos, né? Porque muitos documentos depois se descobriram que foram feitos falsos, foram falsificações, foram criados. Tá? Ele influencia o concílio de Calcedônia, que se deu em 451, e neste concílio de Calcedônia eles declaram que Cristo tem duas naturezas. Qual natureza? Natureza humana e natureza divina. E quando os hunos atacaram Roma, foi ele que salvou, né? E quando os vândalos também atacaram, foi ele que salvou. Apesar de que eles pouparam a cidade, mas eles fizeram um saque, eles não destruíram, mas eles tiraram tudo que era de precioso da cidade. Justiniano, um dos últimos imperadores, tá? 527 a 565, começa agora o apogeu do Império Bizantino. O que é esse tal de Império Bizantino? Lembram, amados, que num determinado momento do Império Romano, como o território estava muito grande, o que o imperador fez? Ele dividiu o território em dois. A cidade de Roma ficou capital de uma parte e a cidade de Bizâncio ficou capital de uma outra parte. Esta cidade de Bizâncio foi rebatizada, ela foi revitalizada, recriada e ela foi rebatizada com o nome do imperador. Quem era esse imperador? Constantino. E, portanto, a cidade passa a se chamar Constantinopla. Então eu tenho um bispo em Roma, eu tenho um bispo em Constantinopla. Aqui o que está acontecendo é que Justiniano, né? Veja que o Império o Império Romano de Roma, ele já estava caído, ele já havia caído antes, mas o de Constantinopla, ou da cidade antiga, cujo nome era Bizâncio, ela estava em pleno vigor, em pleno apogeu. Então este Justiniano, ele vai se tornar mestre da igreja. Mas ele não era um imperador? Era um imperador. Mas o imperador era um bispo externo, era um mestre da igreja. E ele, por ser mestre da igreja, ele confirma e aumenta privilégios do clero, daqueles que trabalhavam, né, na igreja. O Justiniano suprime direitos e persegue pagãos, mas aos cristãos ele dá tudo que de melhor ele pode fazer. Ele não conseguindo converter os maniqueístas nós já falamos numa aula anterior, né? Ele não conseguindo fazer isso, ele manda matá-los. E é uma coisa interessante que ele adota uma fórmula chamada teopasquita, theos, Deus, pasquios quer dizer que ele entende, os seguidores desta seita entendem que a Trindade sofreu na carne. Na verdade, quem foi crucificado não foi Jesus, foi Deus. Deus é que foi crucificado. Então, a Trindade é que sofreu. Essa é a fórmula teopasquita, né, dos monges da Sítia. Os decretos, então, de dogma foram aprovados. Foi feito mais um concílio em Constantinopla, né, porque era o auge, era o apogeu. Eles fizeram o 5º concílio lá e os decretos dele foram aprovados neste quinto concílio.
Tá? Ele edifica templos, ele constrói instituições de caridade, enfim, constrói palácios, estradas, mosteiros. Ele foi um grande administrador, um grande governador, né, no sentido de imperador aqui, que governa os seus súditos. Surge então agora uma outra ideia chamada monofisismo. Os amados estão percebendo, cada pouco você vem com uma história diferente. Porque cada pouco eles criavam uma situação diferente, uma teoria diferente, uma seita diferente, tá? E é nessa época que surge o monofisismo. Mono quer dizer único, físios quer dizer natureza. Monofisismo quer dizer Cristo só tem uma natureza. Mas eles não tinham acabado de decidir diferente? Então, eles decidem de um jeito, depois eles inventam outro nome e começam a discutir tudo de novo, tá? Esse monofisismo, ele nasce com Eutíquio, que é esse que está do ladinho ali, na sua reação contra o nestorianismo. Tá? Justino II e Tibério II alternaram, então, períodos de perseguição com a tentativa de ganhar estas pessoas. E aí eles acabam se dividindo em 4 ramos que vão dar origem a outras seitas. Bom, começa então o pontificado de Gregório Magno, ou Gregório I, que vai de 590 até 604. A teologia aqui ela é criada sob o comando de Gregório. O que ficou fundamentando a teologia? Então, hoje nós temos uma teologia, que é a teologia moderna, mas naquela época, em 590, 604, no início do período medieval, Gregório já coloca os fundamentos da teologia. A teologia estava fundamentada nos 4 concílios ecumênicos anteriores e nos 4 evangelhos. Isto é o que fundamentava a teologia deles. Ele edifica mosteiros, ele retira-se do seu palácio, ele sai do seu palácio e ele vai transformar isto num mosteiro. Ele organiza uma companhia de monges e ele estabelece o arcebispado da Cantuária e ali ele organiza, como Davi fez no Templo de Jerusalém, ele faz na igreja de Cantuária, dando origem a todo um ritual de missa e padronizando a música. A música que ele cria é chamada, até hoje ela existe, ela é chamada de canto gregoriano. É ele que estabelece esse tipo de cântico. E é ele que estabelece também que os cultos deveriam ser feitos em latim. Se você não soubesse latim, que não eram todas as pessoas que sabiam, independente de onde você estava, os cultos eram feitos em latim, você não sabia absolutamente do que estava sendo tratado no culto. Bom, surge agora os chamados sacramentos. Sacramentos, né, são todas as práticas que se faziam em cumprimento a algo que havia sido posto pela igreja primitiva por Jesus, como, por exemplo, o batismo. O batismo é que tornava a pessoa membro da igreja. Você batiza uma criança. Quando ela tem uma idade
maior, ela é confirmada e aí se batiza com o Espírito Santo, o óleo sagrado é aplicado, né? O bispo é que ministra. A Eucaristia, aqui a confirmação, você pode fazer uma comparação com a chamada primeira comunhão, na Igreja Católica ainda existe isso. A Eucaristia agora se fazia através de uma hóstia sagrada, e era sempre o bispo que ministrava, e aqui eles acreditavam que havia uma transubstanciação. O que é transubstanciação? Quando você recebe a hóstia, quando você recebe o vinho, o pão e o vinho, você está recebendo o corpo e o sangue de Cristo, junto com a alma e a divindade de Cristo. As pessoas não tomavam o vinho, só os padres tomavam o vinho. As pessoas só ficavam com a hóstia, só ficavam com o pão. Também a penitência, que era a remissão, eram ações para a remissão dos pecados mortais, né? A constrição pelo pecado, confissão do pecado, satisfação da punição e a absolvição dada pelo padre. Era ele que absolvia. O pecado só era perdoado por ele, não por Deus, por ele. Dava-se a extrema unção, que era aquela à beira da morte, se ungia os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz, cabeça e os pés, exatamente do que se precisava para entrar no paraíso, tá? A ordem que era feita para os sacerdotes, era a transmissão da graça sacramental aos presbíteros, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, leitores, porteiros, ou seja, aqueles que trabalhavam diretamente na igreja. E para Pedro Lombardo, o matrimônio, então nós temos aqui os 7 sacramentos. Existiam muitos mais. Pedro Lombardo, ele reúne estes 7 como sendo os principais. Na Alta Idade Média, né, que acaba em 800, nós vamos ter o seguinte resumo da igreja. Coros e cânticos eram notáveis. As pessoas estudavam música e as pessoas cantavam quase que profissionalmente. Ornavam-se os templos, haviam decorações, colunas, paredes cheias de pintura, desenhos de passagem bíblica e dos santos. A arquitetura era enorme, as catedrais eram enormes, num estilo que ficou conhecido como gótico. Os sacramentos eram para salvação. A pregação era outra coisa, não era tão importante. O sacramento era mais importante do que a pregação. A veneração dos santos e de alguns defuntos, inclusive com orações, adorações, acender de velas, enfim, incenso, uma série de coisas. Se faziam peregrinações a lugares sagrados, não só em Israel, mas também os lugares dos chamados santos. Usavam-se as relíquias. O que eram relíquia? Parte do corpo, objeto que pertenciam a defuntos e que eles entendiam que possuíam poderes mágicos e miraculosos. Um pedacinho da cruz de Cristo, um prego, né, que foi usado por Cristo, quer dizer que dava para encher um monte ali, né, de tanto que tinha. Um ossinho de um pedaço de lança, enfim, uma série de coisas que eram tidas sagradas e que tinham poderes mágicos. Isto era posto para adoração e veneração. Começa a se cultuar a Virgem Maria, a mãe
de Jesus, que é agora beatificada, ela é santa, ela é chamada não mãe de Jesus, mas como Jesus e Deus são um, então ela é a mãe de Deus. Ela ficou conhecida então como mãe de Deus. Se curvam diante de imagens de santo que estariam no céu, beijam, né? Fazem uma série de homenagens. O bispo era o governador, era o dirigente de uma igreja, de um agrupamento de igrejas. E quanto maior a cidade, mais status tinha o bispo, né? Haviam 5 grandes bispados: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Alexandria, ela praticamente vai desaparecer pelas conquistas dos muçulmanos. Roma passa a ter uma preeminência maior, uma prevalência maior em relação às outras, como eu já falei, por causa de Pedro, por causa de Paulo. Os dois morreram em Roma. A pretensão petrina foi aceita a partir do século V. Qual era essa pretensão petrina? É a colocação de Jesus, como nós dissemos até um pouquinho mais para frente, é a colocação de Jesus, que a igreja estaria fundada na pedra que eles entendem ser Pedro. Tá? Existe discussão em relação a isso. Em Jerusalém, igreja primitiva, Tiago, não Pedro, é quem tinha a última palavra. Tanto é que no primeiro concílio que nós imaginamos, está lá em Atos, que foi feito em Jerusalém, quem estava à frente dos trabalhos era Tiago e não Pedro, certo? Mas por uma questão política, Roma era a maior cidade, era a capital do império, então passa para lá a primazia e, portanto, a origem aí da primazia, inclusive da autoridade de Pedro. Enfim, com a queda do Império Romano, isto ainda fica mais forte, como nós vimos agora há pouco. Em outras palavras, nós vimos neste vídeo a origem do papado e a situação da igreja na Idade Média, no início da Idade Média. Amém, amados? Bons estudos.